Não lembram nem do que almoçou, né? Falei, professora, vem com esse papo de assunto da aula passada, a gente não lembra nem o que nós almoçamos, né? Tá? Alguém quer chutar? Alguém quer tentar? Tá? A gente deu introdução, né? A gente iniciou o assunto, né, da disciplina de comportamento organizacional. Nós falamos dos contextos, né, quando é que ela foi inserida nos currículos, né, dentro dos cursos de graduação, né? Nós falamos também as motivações, os motivos que levam as ações das pessoas deixarem os seus trabalhos, né, mudarem de emprego, tá? Deixarem daquela empresa, daquela organização. E nós fizemos a conceituação do que é o comportamento organizacional, né? Que é a ciência que vai estudar o indivíduo, vai estudar a pessoa em si, né? Os grupos que eles participam dentro desse contexto organizacional. Então está bem voltado para as organizações, para as empresas, tá bom? Hoje nós vamos dar continuidade. Deixa eu partilhar minha tela. Vocês estão vendo os slides? Gente, vocês estão conseguindo já ver os slides? Ainda não, professora. Sim. Só aparece seu rostinho. Tá. Eu tô conseguindo ver. Já estão vendo? Eu sou a única pessoa. Nós estamos vendo sim, professora. Então tá bom. Tá, vamos lá. Vocês sabem o que é intuição? O que vocês acham que é intuição? Respondem aí no chat, quem não quiser falar, né? Respondem aí para mim. O que é intuição? O que vocês acham que é intuição? Quer procurar lá no Google? Professor. Fala, Camila. Mas não sei a palavra. As palavras. Sobre intuição. Por exemplo, muitas vezes eu tenho intuições boas, outras pode ser negativas. A pessoa fala que eu sou muito pessimista. Quando a minha intuição fala que vai dar errado, não tenta, não faz porque vai dar errado, a pessoa fala que eu sou muito pessimista. Você tá sendo pessimista. Porque já tá sentindo isso, que eu tô pessimista, sou muito pessimista. Só que eu falo assim, eu já sei que ia dar errado. Se eu fazer ia dar errado lá na frente, pra que eu ia fazer isso? E continua naquela perspectiva, né, Camila? Continua naquele caminho, né? Mas pra você, o que é intuição? Pensando aqui. Tá pensando? Elisângela, o que é intuição, Elisângela? Você acha que é sentir que tem que fazer alguma coisa? Uma mentalidade do subconsciente, uma ideia do subconsciente? Sentir que tem... assim. Sentir é tipo um sentimento que a pessoa sente a respeito de algo ou a respeito de alguém. Sentimento que ela sente em relação a alguém, alguma coisa? Algo subconsciente dela que diz respeito de alguma coisa. Talvez seja por alguma experiência antiga dela, alguma experiência passada, e aí ela tem um certo sentimento a respeito daquilo.
Tá lá no inconsciente, isso? Isso. Joana, o que você acha que é, Joana? Intuição? Eu concordo com a Elisângela. Ela descreveu bem o sentido de intuição. Algo que, por exemplo, às vezes a gente quer fazer, nós queremos fazer algo, aí parece que vem uma vozinha lá na cabeça, assim, dizendo que nós podemos fazer aquilo. É como se fosse um algo que a gente sabe que vai dar certo, que a gente está adivinhando que vai dar certo, mas a gente não tem certeza, a gente não tem conhecimento daquilo. Eu entendo isso. David? Eu acho que é algo que mais ou menos a gente consegue prever, tipo, ver um sentimento de algo que pode dar certo ou errado, entendeu? Algo meio que possa acontecer, entendeu? É a intuição. Pode ser algo bom, algo ruim. Algo que meio pode... que presumir alguma coisa. Nayane? Então, eu também acho que é isso, professora, algo que a gente pode pressentir, assim, independente do que seja real ou não, mas está dentro da gente, é algo do subconsciente mesmo, que a gente pressente. Do inconsciente, né? Isso. Isso, tá? A questão da intuição, gente, tem, lógico, vocês foram bem próximos, tá certo? Vocês falaram, tá? Tá bem próximo o que é esse processo de intuição, mas intuição também é muito ler a pessoa, né? Ler pelos gestos, lógico, tem pessoas que estão com isso muito mais apurados, vou colocar isso, não é apurada a palavra, deixa eu ver. Eles têm isso muito mais forte dentro deles, né? Essa habilidade está muito mais forte dentro deles. Então, eles têm essa habilidade de olhar para o outro e fazer essa leitura de uma forma mais concisa, tá? Então, tem pessoas que conseguem ler de uma forma. Então, é intuição? A gente chama de intuição esse processo de leitura do outro, né? Então, aí fala, eu tô com essa intuição. É porque inconscientemente a gente começa a acessar registros dentro de nós de situações que já aconteceu muito próximas daquilo que já está acontecendo novamente e o inconsciente dá esses comandos, né? Então a gente acaba tendo esse sentimento de intuição. Então é uma releitura daquilo que já aconteceu anteriormente. Então lá no inconsciente já começa a mandar sinais, né? Sinais concisos do que, isso está acontecendo novamente, né? Um método de intuitivo, né? O céu está nublado, está escuro, pode ser que chova? Sim. Quando vocês olham, né? A gente pode predeterminar que pode chover. A gente não pode falar isso? Então, o céu está escuro, está aquele clima mais frio. Então, ou a gente vai chover ou vai esfriar. É o mesmo processo de intuição, só que a gente faz leitura das pessoas, tá? O que nós vamos fazer com essas informações dentro do comportamento organizacionais? Então, organizacional. Então, eu vou pegar a intuição e jogar fora, porque ela é um método empírico? Não. Nós vamos pegar a intuição e agregar ao estudo sistemático, né? Porque essa intuição, esse feeling que muitos têm dentro dessa habilidade que está bem afiada dentro deles, né? Dentro de nós, a gente tem que agregar isso na hora de fazer um processo seletivo, na hora de fazer remanejar funcionário. Então, assim, é uma habilidade que a gente pode estar agregando valor na hora de fazer dentro da organização, tá bom? Então, o que o autor fala, né? Ele fala que nós
nós somos leitores de pessoas a vida toda. O que são esses leitores de vida toda, né? Você olha para a pessoa, ela faz expressões tanto faciais, né? Que você já começa a interpretar o que ela está sentindo, né? O que ela está sentindo em relação a isso? Né? Se ela estiver mais fechada, mais triste, mais calada, o que ela está sentindo? Então a gente pode pré-determinar o que a pessoa está sentindo. Gente, vocês me perdoem, deixa eu só colocar meu celular no silencioso, só um minutinho, dá só um minuto. Tá. Então nós somos leitores, né? Nós temos essa habilidade de ler pessoas. Aqui durante os nossos slides da aula de hoje, vocês já viram falar desse livro aqui, ó? Vou mostrar aqui para vocês. Já viram falar dele? Desse livro? Quem já viu falar desse livro aqui? Alguém já viu falar? Qual o nome do livro? Por favor, aqui, professor. Ó, dá pra ver? Minha tela ainda não tá aparecendo os slides. Ah, tá. O Corpo Fala, o nome do livro. Tá? Não, né? Eu vou mostrar umas partes dele aqui nos slides da aula de hoje, tá bom? Porque esse livro aqui, gente, se você tiver a oportunidade de ler ele é muito bom, tá? Por quê? Ele nos auxilia a aprimorar essa parte intuitiva de ler as pessoas, né? Que o quê? Como é que as expressões das pessoas, na hora que elas estão chateadas, elas estão tristes ou elas não estão gostando. Então, ele ensinam a gente fazer esse processo de leitura nas pessoas, tá bom? Ele é muito bom esse livro. Então, por isso que ele começa a falar desse processo de leitura, né? Muitas vezes as pessoas não falam o que sentem, mas elas expressam o que sentem, né? Principalmente em processos seletivos. Às vezes você está lá contratando a pessoa, fazendo um processo de seleção, de recrutamento e seleção, e aí a pessoa está lá com o currículo dela é perfeito, não tem nenhuma falha. Mas aí a forma muitas vezes que ela está sentada, que ela está gesticulando, começa a denunciar alguma coisa que ela deixou falho dentro do currículo dela, né? Ou ela está muito angustiada, ela está ansiosa. O que está acontecendo com aquela pessoa? Então você começa a ler a pessoa pelas ações dela durante aquele período, tá bom? Então esse livro é muito bom, depois se vocês quiserem ler, tá? É bem interessante, tá bom? Então assim, aí o autor começa falando ali, né, ó, abordagem, né, uma abordagem casual, né, de senso comum, muitas vezes nos induz a um processo de erros, né, erros de previsão. Então nós precisamos do estudo sistemático, da parte teórica, para quê? Para que a gente possa afiar o nosso machado, né? Tem uma professora minha que falava isso, que a gente precisa de, dentro das nossas habilidades de leitura, de intuição, de aperfeiçoar ela, tá bom? Para a gente não fazer tudo somente pelo método intuitivo, né? A Camila falou assim, como é que você falou lá, Camila, o que é a intuição para você? Você lembra o que você falou? A minha intuição, quando alguma coisa vai dar errado, eu já sei que vai dar errado. Nem adianta eu tentar fazer. Os outros me chamam de pessimista. Sim. Isso porque eu sei que eu já sinto que vai dar errado. Eu sei que se não for fazer, vai dar errado mesmo. E a pessoa fala, você é muito pessimista, você fica atraindo com essa negatividade. Mas não é, gente. Eu já estava pressentindo que ia acontecer. Você sentia aquilo, né? Que estava acontecendo alguma coisa errada, né? Mas isso não quer dizer que você é pessimista, tá? Tá bom. É um processo diferente. Isso é assunto para uma outra aula, tá, Camila? Mas isso é um processo diferente, tá? É um processo de leitura que você fez daquela situação que não ia dar certo. Mas se você tivesse muito mais recursos e habilidades de leitura,
pode ser que você se arriscaria a fazer aquele processo, entendeu? Então, quando a gente agrega ao estudo sistemático, nós temos também essa vantagem de fazer essa melhor leitura do que está acontecendo, tá bom? Ela dá essa previsibilidade de tudo que está acontecendo, tá bom? Aí o autor continua ali falando, né, dentro da abordagem sistemática, que ela revela, né, esses importantes fatos e relacionamentos de modo a fornecer essa base para previsões de comportamentos mais acurados, né? Tem como prever comportamento? Vocês acreditam nisso, gente? Vocês acreditam que tem como prever o comportamento das pessoas? Ou não? São totalmente aleatórios o comportamento das pessoas. O que vocês acham que é? Depende. Depende do que, Elisângela? O que você acha que depende? Quais são os fatores que influenciam? Depende de cada pessoa, depende do perfil da pessoa, depende de alguns tipos. Tipo, as pessoas falam que quem não olha nos olhos é porque tá mentindo. Mas eu não consigo olhar diretamente nos olhos das pessoas, não porque eu tô mentindo, mas porque eu sou muito tímida e eu não consigo olhar olhando pra pessoa. Então, quando eu tenho que falar algo, às vezes eu não consigo olhar diretamente pra pessoa. Que eu esteja mentindo. Sim. Mas quem te falou que não olhar nos olhos está mentindo, não é verdadeiro, tá? É uma outra forma, tem um outro tipo de olhar quem está mentindo, tá, Elisângela? Ele desvia um olhar para um ponto específico, né? Buscando informações no cérebro para poder resgatar a história, tá? Nem sempre quem está te olhando nos olhos, te encarando, está falando a verdade, tá? Então, por isso que, assim, tem como fazer uma previsão de um comportamento, nós temos expectativas de comportamento, tá? Porque cada ser humano, gente, é um indivíduo único, tá? Tanto que quando nós fazemos mapeamento de perfil, eu falo nós porque eu participo também dentro desse processo, o que acontece? A pessoa pode ter lá o seu perfil, sua essência e sua personalidade, e mesmo assim, vamos agrupar todos do mesmo perfil juntos. Aí a gente coloca todo mundo lá junto. Mas mesmo assim, não dá para prever o comportamento de todo mundo. Por quê? Dentro daqueles que têm aquele comportamento, eles têm os momentos de fraqueza e os momentos de força. E aí, nesse processo, eles ainda podem se desviar, tanto para o momento de fraqueza e tanto para o momento de força, né? Tem pessoas que no momento de fraqueza atacam e no momento de força recuam, né? Eu gosto de usar o exemplo da água quente. Você coloca um ovo na água quente, ele endurece. E se você coloca a batata na água quente, ela amolece. Então, não são tanto as circunstâncias que rodeiam as pessoas, mas aquilo que elas têm dentro delas, aquilo que elas já são, entenderam? Então, isso que norteia. Então, assim, dá para prever? Sim, você mapeia o perfil, tem como prever, tá? E trazer essa previsão, mas não 100% falar, senão fulano vai ser dessa forma, tá bom? Aí ele fala, comportamento não é aleatório, a gente faz esse processo de previsão, tá? E que é essa parte das consistências fundamentais, né, no comportamento, e que a gente pode identificar, né? Refletir as diferenças individuais. Então, como é que acontece? Mapeia o perfil, né? A gente coloca dentro desses grupos e a gente pode ver o que tem de características, né, muito próximas para que a gente possa fazer um processo seletivo ou qual o melhor cargo para colocar, né? Eu falo isso principalmente quando a gente faz... já viram falar do Eneagrama, meninos? Já viram falar ou não? Nunca ouviram falar do Eneagrama? Quem já viu falar do Eneagrama?
Vocês sabem o que é Eneagrama? Não, professor. Não? Então tá. O Eneagrama, gente, é quando são os 9... no caso, existem 9 tipos de perfil, né? Então, a gente numerou para ficar mais fácil de ser manuseado, né? Existem pessoas do tipo 1, do tipo 2, do tipo 3, para agrupar as pessoas, né? Então, assim, quando se mapeia o perfil dentro do Eneagrama, então a gente acaba descobrindo o que é a pessoa dentro do traço da personalidade, da essência, né? E aí a gente pode fazer o quê? Um trabalho melhor. Quem é melhor para essa atividade? Quem é melhor para essa atividade? A minha internet tinha caído, voltou agora. Então tá bom, minha querida. Não tem problema não. Importante que você voltou, tá? Alguém já assistiu aquela série The Big... A Grande Teoria? Alguém já assistiu? Acho que é The Big Bang que fala? Ou não? Nunca tiveram curiosidade de assistir? Eu sei. Big Bang, a teoria. Isso. Alguém mais já assistiu? Sim ou não? Falem aí. Pode falar no chat. Elisângela não. Quem mais? Nayane não. David, Joana, Camila. A Camila já falou que assiste, né? Tá. Nessa série, gente, tem vários tipos de personalidade convivendo muito próximo, né? O Shelton mesmo é um perfil, eu gosto de usar ele de exemplo. Vocês conhecem? Vocês não conhecem o Shelton, né? Eu conheço. Tem uma série só dele. Sim. Ele é complexado. Sim. De mania de limpeza e de vírus. Pois é. Tá, já assisti sim, assisti. Já assistiu, Elisângela? Eu lembrei pelo nome aí, o nome da série eu não lembrei, já assisti. Já, né? Mas eu lamento dizer que ele não é complexado de mania de limpeza nem de vírus, meninas. Aquilo lá é traço do perfil dele, tá? Tem pessoas com essas características que têm o mesmo perfil, né, dele, o mesmo eneatipo dele, mas que tem essas manias com outras coisas, entenderam? Não vai ter essa mania com vírus, com bactéria, de alguém tocar, mas vai ter com outros sistemas próximos dele, né? Às vezes você tem uma pessoa lá na mesa sua de trabalho que não empresta nada, que tem lá, se alguém tocar em alguma coisa, ele já fica brabo, já não empresta, entendeu? Então, muitas vezes ele é do mesmo eneatipo, tá bom? Eu acredito que depois vai ter uma aula só para eu falar, eu acredito... Tem um filme, professora, também, chamado Toque. Só que esse aí já é uma síndrome, Camila. Não, é que tem pessoas que, funcionários, cada um tinha a sua mania, seu toque. Sim. Era... Pois é. Mas aí, na hora que eu for falar isso na aula, gente, vocês vão compreender melhor esses 9 eneatipos, tá? É bem tranquilo, tá bom? Aí, continuando aqui, o que ele fala, né? O autor de estudo sistemático, né? Então, nós vamos olhar, gente, tudo que traz essas relações de causa e efeito, né? E fazer esse processo de atribuição. Quando se mapeia o perfil, você conhece a personalidade daquela pessoa, então você já pode esperar dela, não quer dizer que ela vai fazer acontecer isso, certas atitudes, tá bom? Então, quando você mapeia o perfil da pessoa, acaba se esperando certas atitudes daquela pessoa, tá? Tem pessoas da personalidade de perfeccionista que, assim, quando elas são contratadas, você sabe que aquilo, como é traço da personalidade dela, ela vai fazer tudo com muita perfeição, porque é traço do perfil dela.
só que elas são muito chatas de uma outra perspectiva, tá? Eu não vou falar qual é a ferida mortal da personalidade dessas pessoas, tá? Então, isso serve de recurso para as organizações, para que elas possam contratar corretamente as pessoas, tá bom? E aí ele fala o seguinte, então, baseia-se essas conclusões através de provas científicas. Então, eu vou tomar essas decisões a partir de provas científicas. Eu vou usar a intuição? Eu posso usar a intuição, mas eu vou me nortear através do que eu tenho de provas científicas, né? Eu vou olhar através de dados, tá bom? Que aí a gente pode fazer o quê? Essa coleta de dados, né? Dentro de condições controladas e interpretar ela com certo rigor, que é o que o autor fala aí, tá bom? Aí, segundo passo, ele fala o quê, gente? Da gestão baseada em evidências, né? Então, ela vai complementar. Então, a gente tem a intuição, o estudo sistemático e a gestão baseada em evidências, né? A gente testou isso e deu certo. Então, nós temos o que? Uma evidência que aplicando tal teoria dá certo, tá? Aí ele fala o que, ó? Que ao fazer essas decisões gerenciais, né, sejam baseadas nas melhores evidências científicas disponíveis. Então, o que eu vou implantar dentro da minha organização vai ser o melhor para dentro daquele sistema, tá? Eu andei lendo uns artigos dentro da área, né, do comportamento humano, que você sabe que por causa do Covid muitas empresas deixaram os funcionários de home office, né? Isso aí todo mundo está bem consciente, né, meus queridos? E tem funcionários que agora precisou voltar para o trabalho, eles estão sentindo dificuldades de voltar para o trabalho. Eles estão preferindo continuar nesse modelo de home office, tá? E algumas empresas, gente, você está lá no exame, eu vou deixar depois para vocês lá no Classroom, o link da matéria, acho que foi no exame, se não estiver enganada, que em algumas empresas aumentou a produtividade dessas pessoas que estavam trabalhando em home office. Por quê? O tempo que ela gastava indo para o trabalho, ela está em casa, ela inicia esse processo, ela já não tem o estresse do trânsito, né? Aquele processo do horário de almoço, entre ir e voltar, ela também já não tem, ela está, né, em casa. Então, os benefícios que foram gerados, né, apesar de nós estarmos no período de pandemia, teve vários benefícios. E tem vários funcionários não querendo mais voltar para o presencial, eles querem continuar no teletrabalho. Tá? Então, aqui que o autor fala, né, o estudo sistemático, mas o GBE, que é a gestão baseada em evidências, né, ela vai se adicionar à intuição, né? E é sobre como tudo funciona. Como é que funciona tudo dentro das organizações? Como é que funciona esse processo? Tá? Por exemplo, se fossem para médicos tomarem decisões sobre tratamento se for para olhar para o lado da medicina, né? Se forem para os médicos tomarem decisões sobre tratamento médico, entre um medicamento novo que ninguém testou e um outro que todos testaram e já tem comprovação clínica, todos vão em direção a quem? Aquele que tem essa... Os que já foram testados. Isso, que já tem já fizeram o teste. E tem esse processo de comprovação clínica, né? E não vai fazer, né, de olhos fechados, né, tá? Então é o seguinte, então nós também como gestores, na hora de aplicar a GBE junto com a intuição e o estudo sistemático, a gente também deve buscar em artigos científicos publicados, né, no que já foi testado que deu certo, tá? Quais são as melhores evidências disponíveis que melhor se adapta ao contexto aqui da nossa região, da nossa empresa e colocar em prática. Mas também não quer dizer que vai dar certo, gente, mas tem uma grande
possibilidade de dar certo, tá bom? Tranquilo até aí, meninos? Posso continuar? Sim? Elisângela, os outros meninos, posso? Posso dar continuidade? Com alguma dúvida? Sim, pode dar sim, professor. Aqui tá tranquilo. Isso, obrigada. Aqui é o que eu estava falando desse processo de leitura das pessoas, tá? Aqui, se vocês observarem, né, tem um rapaz aqui, o processo. O que é aqui? A cabeça dele, pela expressão da boca, pelos olhos, né? O nariz. O que ele está falando? Ele quer. Aqui uma pessoa está oferecendo uma fatia de bolo para ele, né? E aí, o que ele fala com a expressão facial dele? Ele fala que ele quer, né? A mão e pela imposição da barriga, né? Vamos olhar só a mão, tá? E aqui pela imposição de mãos e pela altura que está as mãos, ele está indeciso, ele não quer, tá? Ele está indeciso. E o abdômen estufado e para frente quer dizer que sim, eu quero, tá? Então aqui ele está indeciso. A mão diz que não, a cabeça e a barriga diz que sim, tá? A segunda imagem aqui, ó, a expressão do rosto diz que sim, né? Que a gente já observou. A mão, ao invés de estar espalmada para frente, ele faz o quê? Ele vira para ele, né? Acolhendo o pedaço de bolo, e o abdômen continua o quê? Estufado para frente. Então, aqui a expressão corporal dele totalmente está falando que ele quer. Me dá, né? Me dá esse pedaço de bolo. Então, ele está receptivo por causa da posição das mãos. Então, ali, ele está totalmente acessível a esse bolo. Eu quero o bolo, né? Que é o que ele está falando aqui. Na terceira e última imagem, ele já, olha lá, vamos olhar o rosto dele, né? Olha o que está falando, ó, a boca dele, ó, a expressão da boca, dos olhos, olha a expressão da sobrancelha, tá? A mão, tipo, freando, parando a pessoa, e a barriga em si recuando, tá? Ali a expressão dele todinha é de não quero, tá? Tem muito essa leitura labial, tá bom, meus queridos? Tem todo esse jogo. Essas imagens aqui é do livro, desse livro aqui, ó, tá? O Corpo Fala, tá bom? Tranquilo aqui? Tranquilo, né? Esse aqui, quem trabalha na área de vendas, ele é bem conhecido. Vocês conhecem essa imagem? Conheço. Você conhece, Camila? Foi um curso que eu fiz. Uhum. E quando você... Bom, foi uma palestra, nós um trabalho nós fizemos. Um menino explicou. Quando você pode perceber, quando você entra na loja, o vendedor não vem atender você. Ele falou assim: muitas vezes está entrando na loja com os braços cruzados. O vendedor chega perto de você com os braços cruzados. Do mesmo jeito, para mostrar que você pode ficar confortável perto dele para você escolher as coisas. Uhum. Ele, igual, tentava deixar o ambiente mais confortável para você. Para você ver, comprar, escolher os produtos que você quer no momento. Uhum. Deixar o cliente bem confortável, né? Que você está falando. Uhum. E não é igual tem algumas lojas, a pessoa fica atrás de você, parece que você é mão de guarda.
Onde você vai, ela tá atrás. O vendedor sombra, né? Ou aquele que te olha assim, aquele vendedor que te olha de cima e embaixo e fala assim, isso aí não. Essa aí, olha pelo seu estilo, você pode. Aquele estilo mais simples, você vai. Só vai comprar uma coisa, mas você vai até olhar as outras. A pessoa te olha assim, essa aí acho que não tem nem dinheiro pra pagar. Sim, julga a pessoa pelas vestes, né? Pelo que ela está vestido, né? Isso. Aqui nessas 3 imagens, né? É a primeira, que é a esquerda, né? Quando ela tá com essa bolsa no colo, ela tá se sentindo, gente, ameaçada, tá? Se você observar a forma como que o vendedor está sentando, ele está quase ameaçando, ele tá, a parte peitoral, ele está muito para frente, tá? Então ele está demarcando muito o território, como se fosse demarcação de território, tá? No livro, se vocês lerem, tem muitas as posições do eu leão marcando o território, fazendo essa posição de atacar as pessoas mesmo, tá? Depois, se vocês tiverem oportunidade, leiam. A segunda aqui, ele deu um recuo, né, ó. Ela já largou a bolsa no sofá, por quê? Se você observar, ele pode ter dado esse recuo do eu leão para que ela pudesse se sentir mais ambientalizada no local, né? Aí pode dizer, opa, já adquiri confiança nesse lugar, né? Nesse ambiente. Ai, já estou me sentindo à vontade. Então, eu já posso ceder um pouco, né? E no terceiro e último ali, se você observar, ela está totalmente à vontade. Ela já até esqueceu da bolsa. Então, assim, quando vocês forem abordar as pessoas, você observa a questão da bolsa, né? A questão também do celular. Tem pessoa que não está com a bolsa, mas ela está com o celular. E com o celular, ela pode fazer o mesmo processo, tá bom? Ficou claro? Que silêncio. Isso, obrigada. Vou mostrar só mais uma imagem, eu acho que só tem mais uma aqui. Tá dando para ver os slides? Agora tá, quando caiu a internet, aí vou slide. Agora tá. Isso. Aqui, gente, só tem a questão da posição de mãos, né? As mãos muito crispadas que eles falam, né? A pessoa tá meio desesperada, angustiada, tá muito presa. Peraí, eu tenho que me agarrar a alguma coisa. Então, assim, a situação tá ameaçadora. Peraí, deixa eu arrumar um ponto seguro em mim. Então, ela faz esse processo de segurar nas mãos, tá? Então, isso aqui também é outro ponto de leitura. A pessoa tá lá na entrevista de trabalho, mas tá tão insegura que ela fica... lógico, eu tô levantando os braços, gente, para que vocês vejam, tá? Mas às vezes ela fica em cima do colo e com as mãos acirradas, assim, tá bom? Outras que as pessoas ficam é assim, ó, fechado o punho, tá? Lógico, em cima do colo, fechados os punhos, né? Ou para trás, com os punhos fechados. E é um sentimento de agressividade, né? Eu quero avançar em você, tá bom? Mas eu não estou demonstrando, eu não estou falando, eu não estou gesticulando, mas isso está inconscientemente dentro de mim, tá bom? Ali, quando ele começa a fazer isso aqui, esse gesto ali, ó, com o que ele está falando? As mãos estão falando aqui, ó, preparando para a luta, né? Estou colocando as luvas de boxe, né? Então, ele está preparando um processo preparativo para as lutas, né? Aí aqui esse processo, deixa eu olhar aqui, assim, ó, tô fazendo alta, tá dando para ver? Não. Oi? Não. Mas eu gesticulando, tá dando para ver? Não. Nem eu, não dá? Não, agora dá. Ah, tá. Agora eu consegui ver, aquela hora não tava conseguindo ver, não. Então tá. Então, quando você vai fazer nesse processo aqui com as mãos, tá? Esses aqui, ele tá falando a minha águia, né? Eu tô lutando contra os meus sentimentos, eu vou prendendo as minhas mãos, tá bom? E quando eu fico só batendo assim, suavemente,
tá? Só assim, tranquilamente. Tô me apaziguando, tô tranquila, tá de boa, tá bom? Agora, quando fica nessa posição assim, ó, tá? Com as mãos assim, com os cotovelos assim, tá? Assim é processo de reflexão, assim também é reflexão, tá? Assim, ó, tá refletindo, tá? Aqui na mão na cabeça. E assim é um processo de socorro, tá? Isso aqui também é processo de socorro. Para que serve essas informações? O que vocês vão fazer com essas informações que eu tô passando para vocês? O que vocês acham que vão fazer com essas informações? Analisar. Analisar? Que mais? Pessoa. E o que ela está representando. O que mais? Além de analisar as pessoas. Hein? Se auto-refletir também. Se auto-refletir? Entender o que está passando dentro da própria cabecinha? Sim. Nayane, o que dá para fazer com essas informações, Nayane? Como administrador? Isso. Professor, igual a senhora fala, acho que numa possível contratação, entender, assim, o tipo de pessoa que a gente vai contratar, a forma com que ela tá se saindo em uma entrevista. Ler os sinais, né, que essa pessoa passa para ver o comportamento dela. E quem quer falar do além administrador com essas informações, o que pode ser feito? Quem quer falar do além administrador com essas informações? Pode ser feito alguma coisa? Observar, né, as pessoas também. Observar aí. Observar e compreender o processo que elas estão, né? Se elas estão mais... Se você pode abordar elas, se você não pode abordar elas, se está na hora de você recuar, se está na hora de você enfrentar, não, né? Se aproximar delas, né? Então, essa parte de leitura corporal, ela nos auxilia nesse processo. Peraí, é para eu me aproximar mais ou é para eu recuar? Aí eu chego lá e vejo alguém assim, ó. Observa a expressão que eu vou fazer agora, ó. Mordendo os lábios. O que a pessoa quando tá mordendo os lábios? Tem gente que morde bem discreto por dentro da boca, né? Só assim. O que a pessoa quer comunicar através disso? Ela não quer... o que ela tá falando verbalmente, né? Visualmente é que ela não quer falar nada. Tá? E que o que a pessoa tá falando, se ela tiver com o cotovelo assim, ó. Que está falando para mim não está me interessando nada, não é nada interessante. Isso está muito chato, tá? Se você for vendedor, ou for fazer prospecção, ou for visitar um cliente, ele te fazer isso aqui, ó, mordeu o lábio, encostou a mão no cotovelo, a mão no queixo, pode parar, pode desviar o assunto e ir embora, tá? Porque ele está preferindo falar o que não está, ele prefere não falar o que está sentindo, tá? Porque ele está sem ação naquele momento, tá bom? Aí tem os outros aqui, gente, depois vocês podem pesquisar também na internet, ver, né? Lábios presos entre os dentes, que a pessoa não quer entrar na discussão, ele está prendendo mesmo o lábio, tá? Mão na boca, às vezes a pessoa não põe a mão toda assim na boca, né? Às vezes ela não faz isso aqui, ó. Às vezes ela faz só isso aqui, ó, tá? Ela faz só sutilmente, ela só encosta assim. O que ela tá falando? Puxa, o que eu vou dizer agora, né? Ela tá refletindo o que ela vai falar, né? Às vezes tá aqui, né? Não precisa ser só essa expressão. Às vezes essa aqui também já tá dizendo, nossa, o que eu vou falar agora? O que eu vou dizer agora, né?
concordo ou não concordo, né? A pessoa está em processo de indecisão, tá bom? Se os pés se a pessoa estiver sentada, né, e com os braços cruzados, direcionada à porta, aí totalmente ela está querendo dizer que ela quer, ela quer ir embora, tá? Se ela estiver com os dedos entre os lábios, né? Esse processo assim é de morder a unha que algumas meninas fazem, né? Ou colocar o dedo nos lábios, né? Também quer, eu tenho que forçá-lo a dizer algo, eu tenho que investigar essa pessoa de tal modo que ela fale algo que eu quero ouvir, tá? Então, assim, todas essas expressões depois servem, né? Eles vão fazer isso durante o processo, vocês vão fazer um processo de recrutamento, eles nunca vão fazer isso lá na sala de recrutamento, tá, gente? É lá na sala de espera. Se ver um monte de dorso na mão, estou muito nervosa com raiva, né? Essa parte aqui, né, é que tá com raiva, tá nervoso mesmo, tá? Então, você faz essa leitura lá na sala de espera, tá bom? E quando vocês também estiverem num processo seletivo sendo entrevistados, vocês também podem fazer esse processo de leitura. Ler quem está entrevistando vocês, tá? Aí aqui tem mais dois, né? Eu só vou explicar esse último aqui, da firmeza. Já viram aquelas pessoas que vão cumprimentar e pega a mão, aperta a mão com firmeza, né? Que às vezes olha nos olhos, ou às vezes não olha nos olhos. Ou Elisângela, depois você me pergunta, tem uma técnica para quem é tímido, que consegue olhar nos olhos e não sentir a timidez, tá? Você vai olhar para a pessoa vai ter a sutil impressão que você está olhando nos olhos, só que você não vai estar olhando nos olhos, você vai estar confortavelmente, tá bom? Depois você me lembra, tá bom, Elisângela, que eu te ensino, tá? Tem essa técnica também. Esse aqui do aperto de mão com firmeza, né? Está te mostrando o quê? Interesse, coragem, né? Na hora que eu aperto, não é para esmagar a mão da pessoa, é aquele aperto de mão firme, né? Tá? Eu olho nos olhos, né? Eu faço esse direcionamento, né? Eu estou interessado no que você está falando, para mim é importante o que você está falando, né? Se a pessoa estiver com um tórax, né? A postura arrumada, esse tórax arrumado como eu, leão, né? Quer dizer, eu estou firme naquilo que eu estou fazendo, né? Não tenho medo, não tenho restrições. E eu estou apertando a mão. Então, ele está dizendo todo esse processo enquanto só aperta a mão, gente, tá? E quando a pessoa pega lá, aperta aquela mãozinha mole lá, assim que chega, né, daquela moleza, né? O que ele quer dizer, tá? Não estou tão contente com isso, né? Mas eu tenho que pegar na sua mão, tudo bem, né? Aí não mostra tanto essa fortaleza, né? Porque muitas vezes quando a pessoa está com a autoestima baixa, ela não anda com a postura erguida, ela já faz esse processo, né? Dessa postura mais recaída, tá? E ela já mostra essa fraqueza a partir dessa postura. Então, o interessante é já andar com a postura ereta, tá bom? E com essa mão frouxa, né, fraca, ela já está dizendo que ela não quer ser envolvida naquilo, né? Ela pegou na sua mão por educação, mas ela não quer ser envolvida nisso, né? Agora, nesses tempos de Covid, fica até difícil de avaliar pelo aperto de mão, né? Todo mundo está se cumprimentando o quê? Um soquinho, né? Não tem como avaliar. Mas quando as coisas voltarem ao normal e vocês forem pegar nas mãos, tem como vocês utilizarem dessas ferramentas, tá bom? Que dia que o Elche fala aqui, né, gente? Qual que é o truque? Então, tem truque para usar a intuição ou não, né? Tem truque, né? Ele fala, o truque, claro, é saber quando vai seguir a sua intuição. Você fez toda a leitura? Fez. Você conseguiu usar todas as suas habilidades, fez aquele processo, mas vamos sentir agora, quem que é melhor? Depois que você pegou todas as informações, tá? Porque ele falou o seguinte, o que ele fala? Se tomarmos todas as decisões seguindo a nossa intuição, pressentimento, tá?
a gente vai trabalhar com informações incompletas. Mas se eu pegar todo o processo, todas as informações, e lá no final ficar com 2 opções para que eu escolha, eu posso, ó, respirar fundo e, opa, qual é a minha opção aqui? Peraí, o que eu vou escolher aqui para organização? Tá? Então, você precisa de ter todas as informações necessárias para fazer esse processo de tomada de decisão. Por quê? Você nunca vai fazer um investimento, gente, se não ter todas as informações necessárias para tal ação, tá bom? Sempre vai ser necessário todas as informações. Então, toda essa leitura que você vai fazer das pessoas, você é necessária, tá? Essas informações, tá bom? Tranquilo até aqui? Posso continuar mais rápido, mais devagar? O que vocês acham? Tranquilo? Tranquilo, né? Então, tem várias disciplinas, gente, várias não, né? Algumas disciplinas que contribuem para o campo do comportamento organizacional, tá? Quais são elas, né? Gente, a mais importante, que a gente dá mais ênfase dentro do comportamento organizacional é a psicologia, tá? A psicologia fez uma grande diferença dentro do campo do comportamento organizacional, tá? Por quê? O que o autor fala, né? Que ele fala que dentro dessa ciência comportamental, que é o comportamento organizacional, né? Ela contribui. Desculpa, gente. Ela faz esse processo de contribuição. Ela faz esse processo de contribuição, tá bom? Então, o que vai acontecer? A psicologia, ela vai buscar medir, explicar e muitas vezes modificar o comportamento dos seres humanos e dos animais, tá? Então, como é que é modificar o comportamento? Tem características das pessoas que não mudam, tá? A pessoa nasceu daquele jeito e muda daquele jeito. Não tem como mudar. Mas tem partes dentro dela, dentro do comportamento, que podem ser aperfeiçoadas, tá? Elas podem utilizar e aperfeiçoar esses comportamentos que existem dela, tá? Existem dentro delas. Então, o que ele fala? A psicologia, ela vai se dedicar a compreender o comportamento individual. Por que que a Elisângela é assim, né? Por que a Elisângela é tímida? O que aconteceu lá no contexto familiar dela que a deixou assim, ter essa característica da timidez? Quais são as atribuições, né? O que foi que aconteceu lá? Foi influência da mamãe, ou foi influência do papai? Aí começa a estudar a Elisângela em si, só a Elisângela, ok? Estou usando você de exemplo, tá, Elisângela? A psicologia social. Obrigada, querida. Então, o que fala? Ó, a psicologia social está dentro da psicologia, é uma sub-área dentro da psicologia, tá bom? Então, vai misturar uma parte da sociologia e ela tem foco na influência do indivíduo sobre o outro, né? O que quer dizer essa influência do indivíduo sobre o outro, né? Que o autor traz. Ele fala o seguinte, gente, ele quer saber as mudanças que uma pessoa pode fazer influenciando um outro, tá bom? Ele quer saber quais são as influências dentro que um funcionário pode fazer com o outro. Por exemplo, tem um funcionário lá que chega atrasado todos os dias e tem um que chega todos os dias no horário.
Aí, se você não fizer um processo de correção naquele que chega atrasado, aquele outro que chega no horário vai começar a copiar o modelo daquele que chega atrasado. Não, o fulano chega, a Nayane chega todo dia atrasada, ninguém fala nada, então eu, Elisângela, posso chegar atrasada também. Então, a psicologia social, ela começa a estudar o que houve, né, dentro da Nayane, quais foram os fatores que motivaram ela, no caso não a Nayane, a Elisângela, que motivaram a ela a também chegar atrasada, né? Falou, se a Nayane pode, eu também posso, né? Então, a área de estudo é as mudanças. Quais são as mudanças que ocorreram? Que ela copiou o comportamento, tá bom? E também dentro da psicologia social, gente, é o que mais influencia dentro da cultura organizacional. É aquele processo onde que cria grupos muito específicos, correto? Grupos muito específicos dentro da organização. Muda-se a cultura das organizações, ok? Tem o grupinho lá do café da manhã, o grupinho que vai jogar bola, tá bom? A sociologia, gente, ela já vai ter essa... Aí eu inverti aqui, gente, cultura organizacional, tá? A sociologia, ela vai fazer esse processo do quê? De estudar como que as pessoas, ela vai interagir com o ambiente do qual ela está inserida, tá? Não só o ambiente, mas a cultura daquele lugar. Como é que ela vai se comportar dentro da organização? Como é que é a cultura daquela organização, daquele ambiente e como ele vai influenciar as pessoas, tá? Aqui, aquela hora eu falei errado, tá, gente? É a sociologia que vai estudar a cultura organizacional. Porque dentro das organizações, gente, tem vários tipos de pessoas, com vários tipos de características, com vários tipos de etnias, tudo junto e misturado ao mesmo tempo, tá? Então, o que vai acontecer? É a teoria que faz a estruturação da organização formal, não é aquela informal não, tá? É a parte formal, tá? Como ocorre o processo dentro de tecnologias, comunicação e conflito. Então, a sociologia ela é responsável por estudar a cultura organizacional, tá bom? E como é que faz esse processo de estruturação. O último aqui que a gente tem é a antropologias, né? Antropologia, a gente estuda a sociedade para compreender os seres humanos e suas atividades. Então, a gente começa a estudar o contexto histórico. Como é que era a sociedade antes daquele ponto, né? O que acontecia? Aí a gente vai buscando, vai resgatando para entender, fazer um linear temporal, que nós chamamos, né? Como é que foi acontecendo esses processos? Antigamente era assim. Vou dar o exemplo aqui de nós mulheres. Quando iniciou o processo do voto, nós não votávamos, só quem votava eram os homens. Depois, quem votava era somente as mulheres casadas quando o marido autorizava. Depois de várias revoluções é que nós começamos a ter o poder de votar, de escolher os nossos governantes. Então, isso aqui é um linear do tempo. Então, a gente estudou o comportamento das mulheres na sociedade para que a gente pudesse desenvolver como é que é o perfil, tá? Isso também é feito dentro das organizações. Aí ele começa falando ali, vai auxiliar a compreender melhor as diferenças de valores, né, atitudes, comportamentos fundamentais, né, entre povos de diferentes países ou de pessoas de diferentes organizações. Tem países mesmo onde a mão de obra é muito barata, né, e principalmente por questões religiosas, lá no continente asiático, que eles aceitam um salário muito baixinho, né? Tá? Mas aí se você estuda todo o contexto daquela sociedade, como é que eu vou falar? Da situação de pobreza para eles aceitam, né? Todo o linear do tempo, tá? Então por isso que a gente tem que estudar o passado da sociedade para saber qual é o posicionamento aqui no futuro.
Gente, tranquila até aqui? Posso continuar? Tá rápido, tá devagar? Vocês estão tão quietinhos? Sem dúvida? Dúvidas até agora? Ou na hora do exercício? Ou na hora da prova? Não? Pode continuar. Tá. Então tá. O Robbins aqui, que é o autor principal que nós estamos usando, ele faz essas afirmativas aqui, né? Porque tem pouquíssimos conceitos que são absolutos, né? Em comportamento organizacional. Ele começa dizendo essa frase, né? Deus deu todos os problemas fáceis para os físicos resolverem, né? Por que ele fala que é um problema fácil? Né? Você vai pegar as variantes, né? Dentro de um problema, vai inserir as constantes e vai chegar a um resultado, né? E os humanos, gente, não tem uma fórmula. Falar, ó, A mais B vai dar igual a C, tá? Não existe essa fórmula para nós humanos, tá? Lembra lá da história do ovo, né, e da batata? A água tá lá fervendo, eu pego o ovo vai endurecer e a batata vai amolecer. Então não tem uma fórmula correta, uma fórmula absoluta, né? E aí ele fala aqui, ó, não são complexos e poucos se houver princípios simples e universais que explicam o comportamento organizacional, né? Por que ele fala isso? Porque a gente é diferente, né? E essa nossa habilidade de fazer essas generalizações simples, precisas, drásticas, é muito limitada, tá? Então, em frente a cada problema dentro da organização, cada um vai ter uma visão de resolução. Uns vão achar mais fáceis, outros vão ser mais difíceis, né? Aqueles que vão achar que é mais difícil, muitas vezes vão ser os pessimistas, outros vão ser os otimistas ao extremo. Mas também tem muito estilo emocional do cérebro da pessoa, tá, gente? Isso aí não é o assunto da aula, né, professor? Falei isso outra hora, tá? Então, o que pode acontecer? Duas pessoas, elas podem agir diferentemente, muito diferentemente, diante de uma situação muito igual, tá? Então, a pessoa pode mudar, o comportamento da pessoa só muda, tá? Em situações diversas, sim, mas só o que está norteando dentro dela. O que muda é o quê? É o ser humano. A situação é a mesma, mas o que muda é o ser humano para resolver aquela situação, tá? É o ser humano que resolve. Então, é a pessoa em si, a individualidade daquela pessoa que resolve aquela situação. Se vocês olharem agora aí a mão de vocês, para aí um minutinho, dá uma olhadinha aí na mão de vocês. Estão olhando a mão de vocês? Dá uma paradinha assim, dá uma olhadinha. Isso. Nem os dedinhos das mãos de vocês são iguais. Principalmente se vocês compararem uma mão com a outra. Nem as rugas, né? A mão da professora tá cheia, tá começando a ter ruga, ó. Nem as rugas aqui das minhas mãos, e aí, possivelmente a de vocês também bate uma com a outra. E olha que nós estamos comparando um ser humano com ele mesmo, né? No caso, eu estou comparando, você está se comparando a você mesmo. Né? Ó, olhando a mão, os dedos, né? O professor tem um dedo torto aqui, o outro não é tão torto. Né? Então, a gente está se auto-comparando. E mesmo comparando, é diferente, tá? Então, uma pessoa, numa mesma situação frente a outra, pode agir totalmente diferente, tá bom? Tá terminando a aula já, podem ficar tranquilos, tá bom? Quais são os desafios e oportunidades, então, que surgem dentro do campo do comportamento organizacional, tá bom? O que está acontecendo, gente? O funcionário que é típico dentro da organização está ficando mais velho. Se a gente observar, tem muito mais mulheres, né, no mercado de trabalho atualmente, né?
Então, e pessoas de diversas etnias a gente consegue encontrar hoje em dia dentro das organizações, tá bom? Então, assim, antigamente, quando a gente estuda características biográficas, a gente fala um pouquinho dos baby borners, vocês vão entender o sentimento de lealdade que existia um certo tempo atrás, né? E hoje em dia já não existe esse sentimento tão forte de lealdade. Que é esse sentimento de lealdade, né? Vamos supor, a Elisângela está trabalhando numa certa empresa lá, e aí uma outra faz um convite para trabalhar, né? E aí oferece um salário muito melhor, com benefícios. Quais seriam as razões, motivos, circunstâncias para que a Elisângela continuasse no emprego antigo, né? Será que só o sentimento de lealdade manteria ela lá? Né? Desculpa, né? Muitas vezes só o sentimento de lealdade não paga os boletos no final do mês, né? Tá? Então, assim, não estou falando também para ser desleal, isso tem que ser muito o quê? O norteador que está dentro da pessoa. Nos baby born existem muito disso, tá? Mas isso aí depois a gente vai ter uma aula só sobre esse assunto, tá bom? Então, o que acontece? Hoje em dia nós avaliamos muito mais as oportunidades que surgem, né? Opa, surgiu uma oportunidade. Então, não é questão nem tanto de lealdade ou deslealdade, é oportunidades que vão surgindo, tá bom? Então, o que vai acontecendo dentro dos desafios? O que a gente tem? O que aconteceu no Brasil esse ano? Lá no livro, na apostila, ele vai começar a falar sobre pressões econômicas, de crise que aconteceu lá nos Estados Unidos, mas algo que aconteceu aqui no mundo todo, né? Economicamente falando, o quanto que o Covid afetou a vida das pessoas, né? Afetou economicamente as pessoas, as empresas, né? Então, assim, essas questões do fica em casa, ou vai trabalhar, ou vai ficar de home office, quanto que isso afetou a vida das pessoas, tá? Porque, gente, gerenciar funcionários em tempos de não crise é muito fácil. E nos tempos de crise? Que tem uma parte em home office, outros não estão em home office, tem gente que está em home office e não quer voltar para o trabalho. E aí, faz o que com esses funcionários? O que a gente pode fazer em relação a eles? Posso forçar eles a voltar ao trabalho? Como é que vocês gerenciariam isso? Fala aí, Joana, se você fosse um executivo de uma grande empresa, tivesse diversos funcionários à sua liderança e alguns quisessem voltar a trabalhar e outros não, como é que você resolve? Responde para mim, Joana. Nossa, professora, é um caso assim bem complexo, né? Uhum. Na verdade, tem funcionários que antes do home office eles já viviam em home office, né? De tanto atestado que trazia. Uhum. Mas, pelo menos no lugar que eu trabalho é assim. Sim. No caso, eu acho que a gente deveria, nós como administradores, gestores da empresa, deveria tentar entender, né, o motivo. Alguns serviços eu acho que até poderiam tentar levar para o home office, né? Uhum. Mas caso precisasse deles mesmo na indústria, aliás, no ambiente de trabalho, escritório, na organização, eu acho que deveria tentar fazer algumas palestras motivacionais, tentar ver como que poderia melhorar o ambiente do trabalho para que eles não se sentissem tão perdidos, mas sim tentar conectar eles novamente com a organização. Uhum. Essa seria uma saída. Sim? Eu acho que seria um começo para tentar trazer eles novamente para a organização, né? Motivar eles a não querer continuar no home office. Apesar que às vezes o home office ele é mais satisfatório para a empresa, mas assim,
Aqui em Jaru mesmo, eu não vejo tanto como que eu falo, tanto... Resistência? Eu não vejo o home office como algo que é bom aqui em Jaru mesmo. Não dá certo. Não? Não, olha, eu vou dar o exemplo de onde, lá do Detran, que a gente tá trabalhando, né? É assim, tá um home office muito diferente do normal, eu acho. Porque uns tá, digamos, home office entre aspas, em casa, e outros estão na organização. Aí fica uma semana uma equipe no ambiente de trabalho, e uma semana Aí aqueles que estão em casa ficam em casa sem fazer nada. E os que estão na organização, por exemplo, semana passada mesmo foi muito puxado. Essa semana já tá mais tranquilo. Aí semana que vem é puxado de novo. Aí assim, não tá dando equilíbrio entre as equipes que estão trabalhando em escala, não. Tá ficando mais puxado para uma equipe do que outra. Sim. Eu acho que não deu muito certo, não. É porque, Joana, tem que agir de forma estratégica, entendeu? Mesmo quem está em home office, uma leve lá pra você. Tem que traçar metas e objetivos para quem está em casa trabalhando, entendeu? Tem que agir de forma estratégica aí. Entendi. Entendeu? Então, você vai para casa, você tem tantos arquivos para processar em casa. Vamos supor, você tem X arquivo para processar até tal data, entendeu? Aí, até tal data, eles têm que dar esse retorno, que aí a pessoa se vira, ou ela vai trabalhar à noite, ou à tarde, ou de manhã, ou de madrugada, e aí não fica sobrecarregado o sistema. Então, assim, tem uma forma inteligente de se fazer isso, né? Talvez alguns gestores também não tenham acesso a essas informações, né? Talvez seja isso também. Bom? Pode ser. Porque assim, a organização privada é bem diferente de um órgão público, né? Sim. Tem essa questão também. Tem metas, tem prazo para cumprir, né? Quem ganha por produtividade é muito... E no nosso caso lá é atendimento. É atendimento ao público, né, Joana? Atendimento ao público aí não dá muito certo. Como que você vai levar um documento? Como que você vai enviar um documento que precisa ser arquivado original? Como que você manda um scanner? Não tem como. Não tem, né? É verdade. Tinha que ter mais complicado. É bem mais complexo, realmente. Tem trabalhos também que não tem essa viabilidade de ficar 100% home office, né? Então tem que se adequar à realidade do contexto, né, da organização. É verdade, concordo. Então tá, gente. Aí o autor aqui, ele fala também a questão da globalização, né? Essas questões de internet, acesso à informação que hoje em dia acontece em milésimos de segundo, né? Onde que partes de componentes são fabricados num país e o outro monta, tá? O que a gente tem sobre a globalização dentro das organizações, tá? E aí, quando ele começa a falar sobre trabalhar com pessoas de diferentes culturas, né? A Joana estava falando ali da dificuldade que é lá no trabalho dela, num órgão público, né, Joana? Trabalhar com quem tem home office, quem não está. E já imaginou se lá tivesse pessoas de etnias diferentes? Tivesse lá um indiano, né? Um argentino, um boliviano. Se tem aí mais uma pessoa de etnia bem diferente, gente. Deixa eu parar com o café. Já imaginou? Hein, Joana? Já imaginou esse contexto lá no seu trabalho? Um muçulmano. Nossa, bem diferente, né? Eu nunca tinha imaginado.
Imaginou lá? Um boliviano, um argentino. Nossa. Já. Todo mundo misturado lá, né? É complicado, né? E a comunicação? Como é que seria comunicar com essas pessoas? Como é que vocês fariam esse processo de comunicação? Imaginem aí e me dê uma resposta. Como é que é comunicar com várias pessoas de diferentes culturas dentro de um contexto empresarial? Nossa, lidar com jaruenses só já é difícil, já é complicado. Imagina com outras. Venezuelanos, já imaginou venezuelanos? Professora, eu acho que seria meio complicado, né? Sim. Não seria impossível, Uhum. mas no início, pelo menos, iria ser bem complexo, bem complicado mesmo. Uhum. Tem que fazer esse processo de adaptação. Isso, eu estou falando essas questões porque eu falei com a Joana, né, Joana? Se imagina aí como gestora, não só a Joana, a Camila, a Nayane, o David. Imagina aí vocês como gestores. E aí tem lá um venezuelano, um boliviano, um argentino, um muçulmano, todo mundo juntinho. E aí vocês têm que gerir. Ô, professora, e a questão do home office em uma organização privada? Na sua opinião? Como assim você quer saber? Bom, eu não sei como que é, por exemplo, em um trabalho... na organização privada, daria para montar uma estratégia bem mais, assim, digamos, um pouco mais fácil de lidar do que num órgão público. Não daria certo? Muito mais fácil, Joana. Então, porque assim, pelo menos lá, até onde eu vejo, professora, tem uma certa pessoa que mesmo estando em home office, ela tem capacidade de levar atestado. Quem entrega atestado em home office, professora? Pois é, né? Complicado, né? É por isso que tinha que ter uma reforma, Joana, na estrutura das questões dos concursos, entendeu? Alguns órgãos deveriam realmente ser privatizados para aumentar a eficiência do país. Eu acredito nisso, no que eu estou te falando, entendeu? Para resolver esse tipo de situação. Porque eu acredito que tem pessoas que querem trabalhar, que querem fazer jus àquele salário e não tem acesso a esses trabalhos, entendeu? É verdade. Tem pessoas que merecem receber aquele salário dessa pessoa. Então, assim, deveria fazer uma reestruturação e para fazer avaliação também, mas por que tanto atestado? Por que essa pessoa está dessa forma? Né? E avaliar. Quando você fala do contexto das empresas privadas, a parte estrutural de escritório é interessante? É muito interessante. Só que aí a gente tem que se pôr, eu falo a gente porque no início da pandemia, algo que eu fiz de errado foi não me policiar na questão de horário. Eu acabei fazendo uma carga horária de trabalho muito maior que minhas 8 horas de trabalho. Tinha hora que eu estava almoçando em frente ao computador. Eu faço para as minhas 6 horas. Sim. Eu acabei almoçando em frente ao computador. E eu falei, opa, não, eu tenho direito ao meu horário de almoço. Depois que eu observei, eu falei, não, eu estou de home office, mas eu tenho direito. Eu continuo com meus direitos adquiridos, né? E aí, sim, eu deslanchei. Mas tem pessoas que não têm, não é que eles são incapazes, mas eles não têm esse estilo emocional. E aí eles gravaram direitinho, né? Tem gente que não fez a carga horária. Mas o que acontece? O interessante... eu acho que eu fazia mais... Você fazia mais? Você fazia mais que o David saía para o serviço...
o meu horário de trabalho é entrar às 7h30 e sair 1h30. O David saía pro serviço 6h40 e eu já tava na frente do computador. Ele chegava para almoçar e eu tava terminando o almoço correndo porque eu tinha esquecido do horário de almoço. E aí ele saía pro serviço, eu tava na frente do computador ainda. Aí eram umas 3 horas, eu olhava no relógio e lembrava, nossa, 3 horas, já passou da hora de eu parar de mexer nesse computador. Sim. E aí quando eu vinha, tinha vezes que depois da faculdade eu tava respondendo o processo ainda. Sim. Mas aí tem que colocar limites também, entendeu, ô Joana? Porque teve gente que não tava nem aí, entendeu? E teve pessoas que realmente trabalhou. O interessante seria o quê? A empresa pagar por produtividade, entendeu? Incentivar a produtividade. Por quê? Quem está escorando o trabalho ia acabar continuando fazendo seu trabalho. Ele ia ser obrigado a fazer o trabalho dele, entendeu? Tipo, você só vai receber o valor do seu salário integral a partir do momento em que você entregar X quantidade de trabalho pronto. Aí a pessoa ia ser obrigada a trabalhar, Joana. Entendeu? Não escorar no outro, né, a responsabilidade dele. Porque isso aí, gente, ó, é o que mais acontece, infelizmente. Finalizando essa parte dos desafios e oportunidades, ele também fala de questões de mão de obra barata, né? Tem várias, né, lá dos Estados Unidos. Ah, tá, a internet tá ruim, David. Tá, já tô finalizando também, tá bom, meus queridos? Na questão também aqui dos desafios, ele fala da questão de mão de obra barata. Antes do Covid, lá na China, tinha várias empresas norte-americanas e algumas japonesas, né, que estavam lá. Por que elas estavam lá? Porque, além da mão de obra barata, os insumos de construção lá também eram muito baratos, né? Por exemplo, em países desenvolvidos, girava em torno de $6 a hora, né, trabalhada, né? A hora da mão de obra trabalhada. Tanto China, Índia, Bangladesh, agora esqueci outros países da Ásia, gira em torno de 30 centavos de dólar a hora da mão de obra trabalhada. Imagina, se lá nos Estados Unidos você paga $6 a hora e você tem um outro continente que você paga 30 centavos de dólar, onde que é mais estratégico para a organização? Então, muitas empresas acabaram migrando lá para a Ásia por causa disso, por causa dos valores, do valor da mão de obra e dos incentivos fiscais, né, de se ficarem lá, dos insumos. Tá? A gestão da diversidade da força de trabalho, o que nós vamos ter aqui? Ele fala dessa questão de se tornar mais heterogênea, né? O que a gente encontra dentro do contexto das organizações? Mulheres, negros, latinos, asiáticos, né? Eu falei que estava falando com vocês, encontrou um venezuelano, um boliviano, um indiano, tudo dentro da organização. Como é que gera isso, né? Inclusão de quem tem portadores de deficiência física, né? Pessoas de terceira idade, abertura para quem os homossexuais, tá? Então, isso que ele vem trazer, como é que vai gerir todo esse perfil de pessoas dentro das organizações, né? Adotando essa diversidade, né? O que ele fala quando se adota essa questão da diversidade? Quando as pessoas vão para a empresa, gente, ela não esquece lá na casa dela as culturas dela, os valores dela, tá? Ela leva consigo lá para dentro da organização, ela leva com ela os valores que ela tem para dentro da organização. Não tem como fechar numa portinha e deixar em casa, ela leva consigo, tá bom? Então, o desafio é agrupar essas pessoas na organização para que o trabalho aconteça, tá? Aí ele fala a mudança na demografia, né? Ó, aqui na nossa sala aqui de aula hoje, olha só, as mulheres são a maioria na universidade, né? Aqui a gente só tem um David, né? De menino, o restante são todas meninas, né? A maioria, né? As mulheres estão buscando mais se profissionalizar, mostrar a competência, né?
É porque a gente tem todo um contexto histórico antes, tá bom, gente? Não é que a gente está falando que os meninos não sejam competentes, eles são, mas nós estamos buscando mostrar essa competência. Então, assim, se vocês olharem, compararem o currículo de uma mulher com um homem da mesma idade, tá? Dentro de um mesmo contexto, você vai ver que muitas das mulheres estudaram muito mais anos que os homens, tá? Isso aí já é contexto histórico, tá? E aí ele fala o quê? É que os executivos precisam, né, aprender, modificar sua filosofia e tratar todo mundo da mesma forma, né? Tá? Tratar todos da mesma forma, com o mesmo respeito, né? Aqui, opa, agora, gente, a gente tem a nossa atividade. Vou dar um minutinho, vou tirar foto aí, tá? Dá um minutinho, já deu tempo de tirar foto do slide? Ok. Para fazer a atividade, gente, além, lógico, do que foi falado, tá? Aqui em sala, durante toda a aula, ok? O material complementar também, lá a apostila que eu deixei também, ajudam vocês a responder as questões da aula de hoje, ok? E, gente, chegamos ao fim da nossa aula, ok? Ficou alguma dúvida? Vocês têm algum questionamento? Então, estão com alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Algum assunto ficou pendente? Não, professora, tudo tranquilo por enquanto. Tranquilo por enquanto? Então, tá. Então, assim, gente, eu vou ficar online lá no Classroom, tá? E no WhatsApp. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá, tá? Para fazer a atividade da aula de hoje. Vou continuar online, tá bom? E já vou lá no Classroom abrir a atividade para vocês postarem as respostas, tá bom? Eu vou deixar disponível lá um ícone para vocês postarem a atividade da aula de hoje, tá bom? E aí eu vou continuar online, qualquer coisa lá no grupo do WhatsApp ou até no Classroom mesmo, vocês podem me chamar lá, né? Chama a professora, eu vou ter o maior prazer em atender vocês, tá bom?